Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, meu Deus, que manhã já maravilhosa, te louvando, reconhecendo o teu amor por nós, reconhecendo que é a fé que vai nos levar a perseverar no teu caminho. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está no nosso barco e coloque no nosso coração hoje essa paz que o mundo não entende, mas que nós sabemos que mesmo se o barco estiver num mar revolto, é o Senhor que está lá conosco. E o Senhor está calmo e sereno e dormindo, porque o Senhor sabe que o Pai nos governa. Obrigada, meu Deus, por nos dar a certeza de que está conosco no nosso barco, em mares calmos ou agitados. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria, que manhã mais maravilhosa. As leituras que a igreja nos traz hoje, e eu clamo a Deus que elas entrem no nosso coração. A leitura orante, ela começa tão tímida. Então, assim, às vezes eu penso, Senhor, o que o Senhor quer de mim nessa leitura de hoje? Que às vezes eu não entendo, ou parece simples demais, ou parece complexa demais. E o Espírito Santo vai nos revelando. A gente precisa do tempo. A gente não pode apressar o tempo de Deus falar conosco. Porque às vezes nós não estamos prontos, então Deus vai nos preparando, nos capacitando para cada vez entendermos um pouco melhor e trazermos mais para a nossa vida tudo isso que a palavra de Deus nos traz e que às vezes é tão enigmática para a gente. As leituras que a igreja nos traz hoje estão em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo do 1 ao 10. O Salmo é o 97, entre parênteses 98, e o Evangelho é o de Mateus 5, 38 a 42. E o Espírito Santo me toca hoje no coração. Hoje que eu ainda vou ter em plena segunda-feira a graça de no meu trabalho participar de uma missa, comungar o corpo de Cristo. Pensa, se não é muito amor de Deus por nós, né? O presente que é Ele vivo na Eucaristia. Estamos em tempos de Semana de Corpus Christi. E aí eu te pergunto, já que meio fora aqui do roteiro, você, eu pergunto para mim primeiro, porque na verdade é o Espírito Santo que nos cutuca, né? O príncipe da paz, ele nos cutuca para a gente não ter paz enquanto a gente não confiar nele. E eu confio, eu creio que é ele que está vivo ali, naquela fragilidade daquela hóstia e daquele vinho. Sim, é ele que está ali em corpo e sangue, em alma e divindade, por nós. Ele mesmo nos ensinou, né? Quando ele faz a última ceia com seus discípulos, e nós revivemos, não representamos, revivemos aquele momento em cada Santa Missa que a gente vai. Então, o que o Espírito Santo hoje nos toca ao coração é uma ousadia. Contrarie o mundo. E eu vou tentar ser mais breve hoje, porque está ficando um pouco longo. Contrarie o mundo. Meu irmão, minha irmã, como tem sido desafiador e como nós estamos precisando cada vez mais contrariar o fluxo automático do mundo. Ah, Senhor. Então já começa, quer dizer, o Evangelho fala de Jesus, né? Mas assim, a primeira leitura fala pós-Jesus, né? Essa primeira leitura que está na carta de São Paulo. Mas vamos primeiro, então, ver os efeitos aqui, né? Em São Paulo, porque na carta que ele faz aos Coríntios, ele fala das lutas que ele vive e que, na verdade, todos nós cristãos vivemos. Se não vivemos luta, precisamos verificar se estamos realmente entregues a Deus. Então, São Paulo vai falar
que em todas as dificuldades, ele nunca está só. E se São Paulo não está só nas dificuldades, nós também não. Eu acabei de ouvir um louvor aqui agora, aliás, dois. Um que fala sobre o evangelho, que a gente vai falar, e outro que fala que o meu barco não afundará, pois comigo o meu Deus está. Então, São Paulo está dizendo que mesmo na dificuldade, nós não estamos sós. Não fomos criados por Deus e abandonados. Não fomos. Se hoje temos algum sentimento de abandono, é o inimigo que sopra isso no nosso ouvido. Porque uma preciosidade deixada para nós foi a terceira pessoa da Trindade que celebramos neste domingo que passou, ontem. O Espírito Santo. Não estamos só. Não estamos. O Pai já nos criou. O Filho já nos salvou e o Espírito nos consola. É nosso advogado. É nosso defensor. Então não estamos sós. Meu irmão, minha irmã, se hoje o sentimento de abandono chega perto de você, busque contrariar esse sopro que o mundo faz no nosso ouvido, de que ninguém liga para você. Não é verdade. O pai da mentira, ele sopra mentiras que Jesus já colocou no nosso coração a verdade, e o príncipe da mentira, Satanás, ele sopra mentiras para que a gente não acredite nas verdades, na verdade que é Jesus. Vamos parar para pensar nisso, né? Se estamos em rixa com alguém, se estamos com a cabeça cheia de invenções, mas se isso, mas se ele aquilo. Meu irmão, minha irmã, resista às ciladas do inimigo. São Paulo aqui está dizendo que a graça que recebemos e o amor de Deus por nós não seja em vão. Fomos batizados, somos filhos. Que a nossa graça não seja em vão. Não adianta eu estar em estado de graça e feliz porque está tudo bem, mas na dificuldade eu esqueço que a graça continua. A graça continua. Eu não perco a graça por um momento de dificuldade, pelo contrário. Eu preciso agarrar na graça, porque tudo vivido por nós não foi em vão. Uma leitura que eu falei, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Ele nos traz essas revelações, né? O estudo, a gente vai buscando ouvir pessoas com grande sabedoria e a gente vai encontrando o que o Espírito Santo quer dizer para nós hoje. Hoje, para mim, é isso. Talvez seja um pouco para você também. E glória a Deus se for, né? Porque o tempo, São Paulo vai dizer, o tempo favorável que era anunciado que chegaria é agora. O tempo favorável é agora, a salvação é agora. A nossa vida é agora. Santa Teresinha nos dizia, eu só tenho hoje para amar. Santo Agostinho, ele dizia, tarde te amei, glória a Deus, quando temos tempo para alcançar, mesmo que tarde. Porque muitos não têm essa oportunidade. Então, São Paulo continua, vivamos como quem nada possui, mas tem tudo. São Paulo, então, na leitura, ele vai falar disso, como aquele que está em dificuldades, mas tem alegria. Dá uma lida lá, na carta de São Paulo, essa leitura de hoje da carta de São Paulo aos Coríntios. E por que devemos viver como se nada possuirmos humildade, caridade? Mas sabendo que temos tudo, a fé de que temos tudo, porque somos filhos de Deus. E Paulo nos traz, então, armas para lidarmos e combatermos toda a cilada do mundo, para que nós possamos contrariar o mundo. Jesus vai falar lá, essas armas que São Paulo vai nos dar, é claro que foi Jesus que o inspirou.
né? Nas escrituras. Então nós temos armas que São Paulo vai nos falar da castidade, né? De uma abstinência. São Paulo vai falar do jejum como arma de combater. Olha para você ver. Compreensão, a longanimidade, que é eu compreender mesmo diante de uma dificuldade. A bondade, o amor, são armas contrárias a toda turbulência que o mundo quer hoje. Sabe, é estar calmo num barco com o mar agitado. É esperado que todos se apavorem, os discípulos se apavoraram. Mas quando confiamos que Jesus está no barco conosco, o mundo pode estar agitado, que dentro de nós habita Deus. Deus habita em nós e o barco vai se acalmar. Não é uma tarefa fácil, mas é um exercício diário, porque nossas cruzes são todos os dias, né, gente? Nenhum dia sem cruz, todos os dias com Jesus. Isso é muito maravilhoso. Se temos cruz, temos Jesus. E vivemos sobre essa graça. O Salmo vai nos falar, o Senhor fez conhecer a salvação, cantai um cântico novo. Olha, o cântico novo é contrariar o mundo. O cântico novo é reagir conforme o mundo não espera. Numa briga de trânsito, um desce brigando, o outro desce brigando mais ainda. E como já vivemos experiências, não sei se vocês já, mas de um sai exaltado e o outro sai pedindo perdão. Cai. As muralhas caem. Isso é contrariar o mundo. E o Salmo continua dizendo, né, como é lindo, porque temos que cantar um cântico novo, porque o Senhor fez prodígios em nossas vidas, né? E que maravilha, e que bênção isso. E porque sua mão e seu braço forte e santo alcançam-lhe a vitória. É a mão e o braço forte de Deus que nos alcança a vitória. Não somos nós que vamos segurar nosso barquinho no meio de uma tempestade. Não somos páreos para a tempestade, nós com nossas forças. Por isso temos que confiar que são as mãos e a força de Deus que nos ajuda a passar por essa turbulência, né? Nossa, gente, isso é muito lindo. O Evangelho, então, Jesus vai dizer algo que às vezes a gente interpreta mal, sabe? Mas vamos entender com mais maturidade espiritual. Jesus, ele nos traz algo que já havia sido dito no Antigo Testamento, né? A lei de Italião, que dizia olho por olho, dente por dente. Se você matou alguém da minha família apedrejado, eu posso te matar apedrejado, era legítimo, né? Então, assim, isso era algo que, como Jesus, que está trazendo a lei do amor, vai concordar com isso. Ele vai trazer, gente, é muito maravilhoso, uma atualização. Jesus faz uma atualização. E ele vai dizer, então, porque o olho por olho, dente por dente, é o que o mundo espera. Eu te bato, você me bate, eu posso te bater. Você me rouba, eu posso te roubar. Mas o erro do outro não pode legitimar o meu erro. Porque se eu sei que roubar é errado, por que eu vou roubar o outro que me roubou? Olha o desafio, perdoar aquele que me roubou. Nossa! Senhor, dai-nos essa graça. Dai-nos essa graça. E aí, então, por que devemos buscar isso? Porque Jesus veio atualizar essa lei e vai nos dizer que é o amor que vai nos levar ao céu. É o amor que vai nos levar à vida eterna, a encontrar Deus face a face. Olha. E então ele vai dizer que a gente não deve fazer o que o mundo espera. A contenda já está feita, a discórdia já está plantada. Eu só preciso de 2 faíscas para incendiar um problema. A faísca de um e do outro, e a explosão acontece. Mas se um me dá a faísca
e eu busco outra resposta como perdão, a explosão não acontece. E o inferno se abala. Porque ele não teve vitória nessa contenda. E às vezes você pode também ficar muito atento, essa discórdia pode muito vir em relação àqueles que te levam para Cristo. Aqueles que podem te levar para um caminho com Cristo, Satanás ele vai querer romper essa relação. Atenção, ok? Vamos ficar atentos a isso, se o inimigo não está pondo discórdia naquele irmão, naquela irmã da igreja que estão lá no caminho com você, te ajudando. Glória a Deus por essas pessoas. Quando temos Deus, nossa resposta tem que ser em amor, porque Jesus já nos disse que o maior mandamento é o amor a Deus e ao próximo como a si. São três formas três vertentes do amor, que é um só. O amor a Deus, ao próximo e a mim, ele é igual. Amar a Deus sobre todas as coisas. O amor, então, esse amor superior. E ao próximo como a ti mesmo. Nossa, gente, isso é muito lindo. Então, por isso que ele vai dizer, se te deu um tapa na face direita, dê a esquerda. Se te pediu a túnica, se te exigiu a túnica, dê o manto. O que é que tem? Se acreditamos na providência, por que não, né? E se te obrigou a andar 1 quilômetro com ele, ande 2. Oferte o que o outro não espera. Nó, que inspiração para hoje, hein? E isso pode parecer horroroso a primeira leitura, mas é exatamente contrariar o que o inferno já espera que nós vamos responder. Porque quando estamos longe do fogo abrasador, nós esfriamos. Então temos que estar perto da brasa de Deus, né? A única coisa que devemos temer é não fazer a vontade de Deus. Isso sim, devemos temer e pedir a Ele todo dia que nós possamos fazer sua vontade para estarmos cada vez mais perto dele. Contrarie o mundo, seja revolucionário. Não faça o que os outros esperem, surpreenda. E que em nome de Jesus, o amor, ele reine nas relações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.